Paz, irmãos, continuando a nossa ministração, agora nós vamos falar sobre a questão de investimentos. Por que é importante falar sobre isso num seminário sobre dívidas? Porque às vezes, o que nós falamos ontem, para você entender, que às vezes uma das formas de você solucionar seu problema de dívida é não fazer novas dívidas. Às vezes o seu orçamento ele está já muito comprometido e que não permite pagar as suas dívidas. Então, já que seu orçamento não permite, então é melhor que você não faça novas dívidas. Mas quando estamos nessa situação, é importante, então, que nós venhamos criar uma renda extra, porque essa renda extra vai nos permitir, sim, criarmos elementos para que nós possamos estar quitando a nossa dívida. Ministrando esse seminário, poderia citar inúmeros testemunhos de pessoas que decidiram correr atrás das suas dívidas, pagar, negociar, tentar saber como é que elas estão, saber como é que está a situação do credor, para que aí sim possa desenvolver sobre isso. Então, eles tendo essa atitude, puderam sim pagar, ou conseguiram pagar, ou estão pagando e vencendo esse grande desafio que é as dívidas. Se você não veio ontem, eu desafio você a correr atrás de quem veio e também desafio você a ler o livro, porque só essa parte que eu estou te ensinando hoje não serve muito sem que você tenha a base de ontem, tá? Mas vamos falando sobre algumas coisas. Se você está com o seu livro, você pode ir no capítulo 6, que fica na página 75. Todo investimento, ele corre risco, certo? Todo investimento, ele corre risco. Uns maiores, outros menores. Quanto maior o resultado do investimento, maior o seu risco. Tá? Então, não existe investimento ou rendimento que não corra risco. Todo investimento corre risco. Se alguém te oferecer um investimento, um rendimento que não corra risco, pode pular fora, que é golpe. Tá? Todo rendimento, todo investimento corre risco. Para você entender como é que a gente chegou nessa fórmula e ensinamos para os cristãos, você tem que entender como trabalha a Missões Cristãs. A Missões Cristãs é uma associação missionária que foi criada através de uma direção de Deus, através da minha pessoa, e os recursos da Missões Cristãs advêm de, em primeiro lugar, dos lucros das empresas que a gente criou, tá? Como a Editora Cristã, como a Blue Wings Turismo, como a Bela Essência, enfim. Essas empresas, o lucro delas, 100% do lucro, são direcionados a missões. Só que funciona da seguinte forma: 50% volta para a empresa, para manter a empresa, ela continua funcionando, óbvio, não tem como fazer diferente, e os outros 50% vão inteiramente para missões. Os sócios que tinham direito ao lucro abriram mão desse direito e deram a empresa para Deus, para quem é de direito à empresa. Só que, nesse contexto, estabeleceram um salário fixo. Então, apesar de serem sócios, são funcionários da empresa, estabeleceram um salário fixo. Então, a Missões Cristãs, com os recursos que vêm dessas empresas, certo? Também, outro recurso é os livros. Quando você adquire livros da Editora Cristã, esses recursos vêm para missões. Quando você participa desse seminário, como esse que você está participando, também os recursos desse seminário vêm para Missões Cristãs. Esses recursos nós utilizamos para financiar projetos para igrejas, para pastores. Que projetos esses? Às vezes o pastor precisa da construção, às vezes precisa de uma reforma, às vezes ele precisa construir uma sala, enfim, ele precisa de recursos para isso, certo? E então a Missões Cristãs financia e permite que o pastor tenha até 10 anos para poder pagar, 120 meses. Né? Eu vou lhe dar um exemplo de uma igreja que nós estamos financiando o telhado dela. O telhado custou R$70 mil.
entendeu? Só que o telhado, o pastor, a igreja vai pagar apenas 400 e poucos reais por mês, entendeu? Sem precisar fazer cantina, sem precisar fazer feijoada, sem precisar fazer essas coisas que sobrecarrega a igreja, sobrecarrega o pastor, tira o pastor da função principal dele, que é ler a palavra e orar. Então, nós temos um sonho na Missões Cristãs, é fazer com que pastores voltem para o estudo da palavra, voltem para o estudo da oração, e não fiquem se desgastando com essas cantinas, com bazar, com feijoada, enfim, com almoços para arrecadar dinheiro para poder financiar construção, compra de imóvel, pagar aluguel. Não, a gente fala assim, deixa isso com a gente. Não conseguimos ajudar a todos. Você pode perguntar aí, mas pastor, é errado fazer isso? Não, não é errado. Tem que ser feito, porque se eles não fazem as cantinas, a igreja não cresce. Se não faz a cantina, não paga aluguel. Porque a culpa não é dos pastores. A culpa são dos 70% que são infiéis. Os 70% que escoram em cima dos 30%. A culpa são deles. E é deles que Deus vai cobrar. Quando um pastor para de fazer a obra, para de ler a palavra, para de orar, então Deus vai cobrar desses que são infiéis, que estão retendo o dízimo, que estão retendo o recurso. Então, apesar da gente ter criado isso, né, a gente precisava também ajudar os cristãos, ou os crentes em Jesus, a terem rendimentos, porque à medida que eles têm rendimentos, eles têm recursos para poder financiar, ajudar a igreja também. Então, permitimos que não só a Missões Cristãs ajuda, mas o próprio crente que está lá na igreja ajude também. Foi quando a gente criou a 5 Talentos Investimentos. A 5 Talentos Investimentos, ela é uma empresa que cuida de investimento para crentes, somente para crentes. Não aceitamos ímpios, porque um dos requisitos é que ele esteja afiliado a uma igreja, que tenha, no contrato, ele tem que dizer o nome do pastor, o nome da igreja, a conta da igreja, porque na hora que vem o rendimento, nós devolvemos para a igreja o dízimo automaticamente. Não esperamos ele devolver, nós entregamos automaticamente isso, ele autoriza em contrato para a gente fazer isso. Então, nesse capítulo 6 eu vou falar de alguns rendimentos. Existem 2 tipos de renda. Primeiro, a renda ativa. A renda ativa é essa que você já faz. Você trabalha todos os dias, ou seja, o seu rendimento, o seu lucro, né, o dinheiro que entra na sua vida, ele advém de uma ação ativa sua. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para que esse recurso venha. Só que só isso não está funcionando para você pagar as suas dívidas. Então, você precisa aprender a ter renda passiva. É o que todo ser humano, independente se você vai fazer comigo ou vai fazer de alguma outra forma, você tem que aprender a colocar um alvo na tua vida. Ter rendas passivas. E o que é renda passiva? Você não precisa trabalhar, não precisa fazer nada e o dinheiro está sempre rendendo para você. Um exemplo de renda passiva que eu posso lhe dar se chama aluguel. Aluguel, você não, uma vez que você tem um imóvel e aluga esse imóvel, né, você pode falar assim, não, eu não vou trabalhar 30 dias, eu vou ficar aqui parado. E no final do mês você vai ter uma renda, independente se você está trabalhando ou não. Então a renda passiva ela é muito pertinente sobre isso. Então todo cristão tem que desenvolver isso, né? Existem algumas rendas passivas que não precisam passar por nós, que vou estar falando. Sempre você tem algo que pode ensinar alguém. Eu sei que tem gente aí que pode me ensinar algo. Eu sei que você sabe de coisas que eu posso aprender. Então hoje existe algo chamado YouTube. YouTube tem muita gente tendo uma renda muito boa com o YouTube. Tudo que você precisa é de um celular, como esse. Eu estou ministrando a palestra pelo celular. Então você pode ensinar alguém através do celular. E postar esse vídeo no YouTube. De repente, você não sabe como vai terminar. Sabe como começa, mas não sabe como terminar. Você que é pastor, começa a ministrar pequenos estudos bíblicos e coloca no YouTube.
peça para os membros assistirem, peça para os membros divulgarem. De repente isso se torna uma renda para você, se torna uma renda para a igreja, porque a gente sabe como começa. De repente vira um viral, de repente o vídeo tem milhares de visualizações, você não tem ideia. Exemplo disso é Cláudio Duarte, entendeu? Que ele começa pelos próprios vídeos no YouTube. Então, irmãos, nesse segundo vídeo eu quero que você entenda o seguinte: existe mecanismo. Às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus que Ele derrame um dinheiro, mas Ele te deu as ferramentas. Ele não vai colocar um anjo batendo na tua porta para que você tenha dinheiro, certo? Ele vai te dar os mecanismos para isso. E um deles se chama YouTube, entendeu? Você pode ensinar. Um exemplo, há meses atrás entupiu a pia aqui de casa, certo? E estava muito difícil de desentupir essa pia. Então fui procurar no YouTube, ver se alguém teve um problema semelhante. Fui lá e vi o vídeo, solucionou o meu problema. Então existem algumas coisas que você pode fazer, colocar no YouTube, de repente te gera uma renda. Outro exemplo é escrever um livro. Você pode escrever um livro, aqui nós chamamos de royalties, né? Que são os direitos autorais. Escreva um livro, publica. Você não sabe como é que esse livro vai fazer. Hoje eu sou bastante conhecido por causa de um livro chamado Matadores de Casamento. Nunca pensei em publicar, certo? Aí um dia resolvi publicar, o nome era esquisito, era estranho. Hoje ele é recorde de vendas. Então, permitiu que eu pudesse crescer através de uma ideia, de um pensamento, de coisas que eu estava vivenciando, problemas que eu estava tendo, problemas que eu vi nos outros casamentos, e permitiu eu escrever o livro Matadores de Casamento. Então, o livro é uma outra renda passiva que você pode ter. Tá? Então, assim, desses moldes que eu posso lhe ensinar sem precisar de mim, diretamente das 5 talentos, eu posso te ensinar esses, tá bom? Então não deixe de fazer, não deixe de preparar. Vamos para o terceiro vídeo. No terceiro vídeo eu vou te ensinar sobre as rendas passivas das 5 talentos, que você vai ficar maravilhado com isso. Até o terceiro vídeo.